Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem. Pelo jeito tá trabalhando muito, porque eu já estava com saudade das nossas gravações, né, doutora? Graças a Deus, a gente está trabalhando bastante, né? Tem época que às vezes o movimento dá uma caída, mas tem época também que a gente não para, não né? para, né? E aí sempre tem muita emergência às vezes. E aí não dá, né, pra dar uma paradinha, pra gravar, e às vezes é muita coisa na cabeça também, por isso que às vezes a gente dá um tempo maior, né? Olha, me veio, isso não estava nem no cronograma, vai fazer uma pergunta, você falou tem época que é mais movimento. Responde algo pra mim, os animais, vamos colocar mais os cachorros, né? Sim. Tem época que eles ficam mais doentes ou não existe isso? Algumas doenças, elas acontecem em determinadas épocas do ano. É mais corriqueiro que aconteça em determinadas épocas do ano. Mas não tem muito uma regra, né? A gente sabe que tem algumas doenças sazonais, né? Que são mais propagadas, disseminadas no verão. Tem outras que são no inverno, né? Então isso não tem uma regra específica, mas algumas doenças aparecem mais durante o inverno e outras mais durante o verão, por exemplo, né? Verdade. Mas isso não tem uma regra certinha, sabe? Qualquer dia, a próxima vez que, né, em outras ocasiões, eu queria até falar quais são as doenças mais de verão, de inverno. Para quem tem um animal, às vezes pode até, né, falar, porque a gente sabe que o adulto chega no inverno, é gripe, é pneumonia, não é verdade, né? E os cães também, os também gatos, tem muito a ver. Eles também têm a parte de gripe, né, algumas doenças virais também que podem acontecer agora no inverno. E no calor, depois a gente pode esmiuçar um pouquinho mais, né? No calor, principalmente doenças transmitidas, né, por vetores como carrapato, pulga, porque sai mais pra rua também ou não? Não tem nada a ver? Sai mais pra rua, né, e é a época que esses vetores, né, eles acabam se proliferando mais, né? A reprodução acontece, lógico, acontece durante todo o ano, mas nessa época do ano, né, é mais úmido, mais quente, mais propício para a reprodução desses aracnídeos, enfim, né, e que pode transmitir algumas doenças, né? Então, na realidade, verão nem pensar em ficar sem o antipulga. O antipulga, né? É para ficar o tempo inteiro, mas é modo de dizer. Sim. No verão nem... O ideal que não, né? O tempo inteiro, como você disse, mas principalmente nessa época, porque geralmente está calor, aí você vai passear, né, com o cão no parque ou na rua, muito mais frequentemente do que no inverno, né? E aí corre o risco maior dele adquirir pulga, carrapato e depois, não necessariamente logo no verão, mas depois de um tempo ele acaba desenvolvendo a doença, né? Porque precisa de um tempo, desde que entrou em contato com a bactéria que o carrapato transmite, por exemplo, ou até mesmo a pulga, que é um pouquinho diferente no caso dos gatos, né? Não se manifesta tão facilmente como se manifesta nos cães. E então demora um tempo para ser manifestado, e às vezes assim, não é porque ele tem a bactéria, o carrapato transmitiu a bactéria para o sangue do cão, não é daqui 3 semanas ele pode começar, às vezes até antes um pouco, ele pode começar a manifestar a doença, e às vezes não, ela consegue ficar ali, quietinha, só esperando o momento propício para aparecer, por uma queda de imunidade, algo nesse sentido. E aí tem paciente que foi picado hoje pelo carrapato, ele pode ter um período até de 4, 5 anos para desenvolver a doença em si, né? Então por isso a importância, muita gente vem e fala assim, ele pegou só quando ele era pequeno, mas ele tem 3 anos, então assim, ainda está nesse período que ele pode desenvolver a doença por conta daquela ocasião especial, né? De ter pego aquele carrapato e tudo mais. Então por isso que é muito importante. E às vezes assim, acontece, tem um paciente meu que chega aqui lotado de carrapato, já aconteceu, e nunca teve, né, nenhuma doença do carrapato, né, porque são pelo menos 9 tipos de bactéria que o carrapato transmite para o cão, que pode causar doenças neles, mas acontece às vezes de um carrapato, um paciente vem com um carrapato, daqui a pouco ele está doente, né, então assim, é meio questão de sorte, de um cão para outro, né?
Por isso a importância, né? Falar, E tem gente que também tem que colocar na cabeça, fala assim, ó, tem alguns antipulgas no mercado que a maioria dura 1 mês, mas tem outros que duram aí 3 meses, tem coleira, geralmente que dura de 4 a 8 meses, dependendo da marca, e tem gente que usa esses que duram 1 mês, fala assim, eu dou uma vez no ano, ele fica o ano inteiro, ou 6 meses sem pegar carrapato, ou pulga. Mas fica ciente que você tem que respeitar o que está escrito em bula desse remédio. Então assim, se é para fazer a cada 1 mês, a cada 1 mês. Se você não lembra, esquece, porque eu também esqueço. Então meus bichos usam as coleiras que duram 8 meses, eu não tenho problema, eu sei que eu tenho que trocar em agosto e depois em março, sabe? Então, coisas mais fáceis pra mim. Mas você tem que colocar na cabeça que você tem que seguir o que está em bula, porque senão fica uma janela ali que ele pode pegar o carrapato ou a pulga, enfim, se contaminar e não vai resolver. Então, muita gente fala, não, mas ele fica super bem, que nem o Bravecto é uma marca de antipulga muito boa, dura 3 meses. Ouço direto, ele toma 1 vez no ano e ele não pega mais carrapato. Não tem como você garantir, são 3 meses de proteção. Depois disso, ele está apto a pegar. Às vezes você não vê, porque muitas vezes o carrapato só sobe, se alimenta e cai de novo para o ambiente. É assim, o carrapato não fica o tempo todo no cão, tá? Ele sobe só para se alimentar. E aí ele fica um período ali se alimentando, depois ele desce para o ambiente, que é onde ele vai se reproduzir. E então é muito importante esse controle também. Tem gente que acha que resolve por mais tempo do que está em bula e não é verdade, tá? E doença do carrapato mata? Mata, nossa, eu já perdi muito paciente com doença do carrapato. Eles sofrem muito antes de morrer também. Porque muitas vezes vem muito anêmico, né? Os que a gente acaba perdendo, eles já têm alteração renal junto, né? Pela doença também. E eles vêm anêmicos, né? Com falta de ar por conta da anemia. Às vezes com muita febre, às vezes eles vêm ictéricos, né, que é aquele amarelado por conta da anemia também, da quebra de hemácias por essas bactérias. Então, assim, morre sim, né? A grande maioria a gente consegue reverter por conta do tratamento que tem que fazer transfusão sanguínea, às vezes uma transfusão não é o suficiente. Já cheguei a fazer 3, 4 transfusões no mesmo paciente e às vezes perder ele no final mesmo assim, né? Então as pessoas não levam muito a sério, mas mata sim, tá? E então é sempre muito importante essa prevenção, a gente bate sempre nessa tecla, né? Não só dos antipulgas, né? Das vacinas, dos remédios de verme, tudo é muito importante. Porque é muito mais fácil a gente prevenir do que remediar, literalmente, né? Tem o ditado que fala, né? Doutora, esse bate-papo tá sendo mais assim, programa Convívio Pergunta, doutora responde, né? Porque as pessoas perguntam muito pra gente, né? Vê as nossas dicas e perguntam muito, né? Outra coisa, me perguntaram outro dia, né? Que o cachorrinho dela teve uma doença no fígado, que ela perdeu, vocês, né? Ela perdeu um cachorrinho uma semana, uns 10 dias, depois deu um probleminha no fígado do outro, morreu também. Sim. Tem a ver por a falta do cachorro para surgir outra doença, ou surge a doença de repente? Então, é que depende qual era o problema exato, né? Mas o que pode ter acontecido? Se ele tinha uma convivência muito grande com outro cão, ele era apegado, o fato dele ter perdido, ele sentiu falta desse cãozinho que morreu. E aí... Manifesta alguma doença? Na verdade, por baixa de imunidade. O estresse emocional é que nem na gente, né? Ele baixa a nossa imunidade, porque produz muito cortisol e tudo mais. Isso faz com que baixe a imunidade. E se tem alguma coisa incubada, é a hora que aparece. Ou pode ser que o quê? Depende, eu não sei como foi o caso exatamente. Mas existem algumas doenças que são transmissíveis, né, de um cão para o outro. É que geralmente não demoraria tanto tempo, né? Você falou 10 dias? É que dependendo do caso até daria, de um transmitir para o outro nesse período. E aí eles morrerem do mesmo problema. Mas geralmente não depende. Algumas doenças infecciosas poderiam causar isso, ou até mesmo
quadros de intoxicação, né? A gente pega bastante também. Ah, comeu algo, se intoxicou, a pessoa não sabe o que foi, o outro cão foi lá e se intoxicou. A mesma coisa com os gatos, já aconteceu isso comigo. De internar um paciente com um quadro de intoxicação, a gente não descobria por que era, né? E 3 dias depois de internar o outro gato com o mesmo quadro, até a gente descobrir que ele estava sendo intoxicado por inseticida mesmo. Esses SBP que você coloca na parede e a cada não sei quantos minutos ele dá uma borrifada. Os gatos ficavam ali embaixo. E aí, embaixo desse negócio, e acabaram se intoxicando. A gente só descobriu por quê? Foi conversando muito, né? Porque não tinha contato com planta, não tinha veneno para barata nem rato dentro de casa. E depois de alguns dias eu comecei a questionar mais coisas e ela falou, né? A tutora falou, não, Dai, tem esse veneno que eu coloco ali para matar pernilongo mesmo. E aí foi decorrente a isso, né? Então pode sim acontecer de ser uma intoxicação até uma doença infecciosa, de transmitir de um para o outro. Na minha inocência, antes de eu ter o meu cachorro, eu achava que o cachorro ele só morria quando ele ficasse velho com o tempo, né? Podia ser assim, né? Mas não é. Assim, tirando os problemas de atropelamento, mas não é. Eles também pegam determinadas doenças, independente da idade, né? E acabam falecendo. E lógico que quanto mais velho, depende da raça também, tem predisposição até algumas doenças, mais do que outras, né? E quanto mais velho, maior chance de desenvolver os tumores, né? Que isso acontece bastante em cão idoso. E até antes, é rara a parte de tumor acontecer em cães mais jovens, mas pode acontecer em gato também, tá? Dependendo da situação, mas pode, tirando aí os acidentes, né? Pode sim, tem várias doenças que aparecem aí na meia-idade deles, que pode levar eles a óbito também. Gente, eu vou terminar hoje essas perguntas, porque se eu deixar... Tenho muitas perguntas. Ainda quando eu chego aqui, ela fala assim, nossa, eu preparei dois tópicos, né? Eu falo, se a doutora soubesse, né? Qualquer dia eu quero vir aqui também, ó, já tô achando mais. Eu quero vir. Quando eu comecei o programa Convívio, há 10 anos atrás, você não estava nem aqui em Jaú? Não. Como chama aquela clínica veterinária lá da Humaitá? Clinivete. Da doutora Renata, Da né? Renata. Ela esteve no meu programa e aí me marcou muito. Eu quero que nós voltamos a falar isso. A primeira vez que ela esteve no meu programa, ela falou assim, você precisa engravidar do seu cão, né? Sim. E nós falamos sobre isso. E eu queria um dia falar sobre isso, porque eu vejo muito que está acontecendo, doutora, pessoas que têm cachorrinho ou um vira-lata, o que quer que seja. Aí pega um pitbull. Aí que o perigo acontece. Mas vamos deixar para outro dia. Sim, a gente fala sobre isso assim. Né? E acontece mesmo, que eu sei de muitos casos aí, né? Mas nós vamos deixar para outro dia. Pet Lady atendendo todos os dias? Todos os dias, de segunda a sábado, de segunda a sexta, das 8h30, geralmente até as 7 da noite, de sábado, geralmente das 8h30, não, das 8, né, até as 5 da tarde. Tá? Obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Semana que vem tem mais a nossa dica de animalzinho aqui da Pet Land.